Boa tarde a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu declaro aberta a audiência pública para a discussão do projeto de lei 62/2020, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e da outras providências, bem como as emendas parlamentares registradas na Casa até a presente data. Estando presente na Casa, o secretário municipal da Fazenda, senhor Valteir Ferreira de Freitas, as vereadoras Bete Manuel e professora Marisol, os funcionários dessa Casa e o público que nos assiste pelo canal da Câmara Municipal de Itapira, pelo YouTube. Nós declaramos, então, abertos os trabalhos para a tarde de hoje. Nós também gostaríamos, e estamos aqui com a nossa equipe já a postos, para que através do chat do YouTube, as perguntas ao senhor Valteir ou às vereadoras sejam feitas através, então, do chat do YouTube. A todos o meu muito obrigado. E eu gostaria, então, passo a palavra ao representante da Secretaria de Fazenda para fazer a explanação sobre o orçamento municipal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tiago Fontolan, vereador, Bete Manuel, vereadora Marisol. Boa tarde aos membros da Câmara Municipal, os funcionários. E boa tarde também a quem está nos assistindo. Bom, conforme foi dito, o propósito dessa audiência é discutir um pouco sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. A Lei de Diretriz Orçamentária é importante porque, afinal de contas, ela estabelece as metas fiscais, orçamentárias e financeiras do município, que devem ser observadas na elaboração do orçamento para 2021. E quando enviamos o projeto de lei para esta Casa, evidentemente que enviamos o projeto contendo alguns valores, né? E esses valores, eles devem ser observados quando da elaboração do orçamento para 2021. E eu vou falar brevemente aqui sobre alguns valores acerca daquilo que ficou previsto na Lei de Diretriz Orçamentária, considerando a Câmara, que é um dos órgãos que compõem o município, a Prefeitura em si, destacando algumas secretarias. Vou falar também sobre o Fundo de Previdência e também sobre o SAI. Primeiramente, a Câmara, mencionando apenas o valor que ficou previsto da Câmara Municipal para 2021, cujo orçamento será de 4,5 milhões. Este é o valor da Câmara para 2021, comparado com o orçamento de 2020, que é de 4.890. Então, houve uma redução. Da Prefeitura, o orçamento é dividido em várias secretarias. Eu vou citar aqui os valores de alguns das secretarias. E vou começar aqui pelo gabinete do prefeito, que, muito embora não seja uma secretaria, mas compõe o orçamento do município. O gabinete do prefeito ficou previsto um valor de R$ 710 mil. Antes de continuar, só quero destacar o seguinte, que os valores que eu estou mencionando aqui são os valores daquilo que foi enviado para o Legislativo. É evidente que alguns sofreram emendas, então esses valores serão alterados. Então, estou falando aqui dos valores originais. Então, gabinete do prefeito, R$ 710 mil. Secretaria de Governo, R$ 1.135.000. Secretaria de Administração, R$ 16.700.000. Secretaria da Fazenda, R$ 27.643.000. Secretaria de Planejamento, R$ 2.272.000. Secretaria de Educação, R$ 67.025.000. Secretaria de Saúde, R$ 69.462.000. Secretaria de Obras,
R$ 24.120.000. Secretaria de Serviços Públicos, R$ 11.612.000. Secretaria de Defesa Social, R$ 10.366.000. Secretaria de Promoção Social, R$ 8.617.000. Secretaria de Esportes e Lazer, R$ 5.560.000. Secretaria de Recursos Materiais, R$ 3.335.000. Secretaria de Cultura e Turismo, R$ 4.740.000. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, R$ 4.544.000. Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 1.894.000. E Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 1.165.000. Então, somando-se todos esses valores, nós chegamos a uma previsão para 2021 de R$ 260.900.000. Eu queria destacar aqui, antes de prosseguir falando do SAI, que o público de casa, bem como os vereadores aqui presentes, podem observar que, sem dúvida nenhuma, a Secretaria de Saúde foi aquela que ficou com a maior fatia do orçamento. Ela ficou com R$ 69.462.000. E, em segundo lugar, a Secretaria de Educação, que ficou com R$ 67.025.000. Agora, passando para o SAI, o orçamento do SAI, a previsão para 2021, que ficou aqui na Lei de Diretriz Orçamentária, é de R$ 25,5 milhões, comparado com o desse ano, que é de R$ 26.055.000. Então, teve uma pequena queda aqui, em virtude de algum convênio que está previsto para esse ano e que não há previsão para o ano que vem. O Fundo de Previdências, o valor previsto para 2021 é de R$ 49 milhões, comparado com o de 2020, que é de R$ 46 milhões. Então, se somar o orçamento da Câmara, do SAI, da Prefeitura e de todos os órgãos, então nós temos aqui que para 2020, esse ano, a previsão total é de R$ 377.055.000. Para 2021, o total é de R$ 339.900.000. Então, é claro que estamos notando que houve uma diminuição do valor. Essa diminuição, evidentemente que isso será explanado talvez melhor até através de alguma pergunta que será feita, mas se deve, em parte, à questão da pandemia também, porque é óbvio que a gente não imagina que para 2021, por mais que o Estado e o país se recupere, e o município, que a recuperação não vai ser total, a gente imagina isso, e também porque para esse ano havia muita previsão de valores de financiamentos, e essas obras serão concluídas esse ano. Então, não há uma previsão no mesmo montante para 2021, e também porque nem todos os convênios que estão previstos para esse ano estão previstos para 2021, porque para 2021 ainda, o que nós temos em termos de convênio comparado com esse ano é muito pequeno ainda. Talvez por conta da pandemia até que os governos estão segurando um pouco. Então, era isso que eu queria esclarecer os números, né? Trazer os números para vocês e abrir a possibilidade, se alguém tiver alguma pergunta e eu puder responder, estamos à disposição. Eu abro a palavra, então, nesse momento, a vereadora Beth Manuel. Boa tarde a todos, boa tarde, Valteir.
Você pode falar no geralzão quantos por cento aumentou e quanto diminuiu no geral? Você sabe que, para ser sincero com você, eu nem fiz essa conta. Porque quando eu mandei a LDO, que enviei o projeto de lei, era tão cedo, em termos de pandemia, e era tão cedo para a gente ter uma previsão mais precisa para 2021, se é que a gente vai conseguir uma previsão mais precisa para 2021, que, na verdade, eu mandei, mas já sabendo de antemão que, quando eu mandar o orçamento, ele vai mudar muito o que está aqui. Porque, se considerar, mesmo tendo alterado o prazo para envio para o Legislativo da Lei de Diretriz Orçamentária, ainda assim, nós estávamos bem no meio da pandemia. Muito difícil. Eu estava, antes de vir para cá, estava até refletindo sobre isso, que há uns meses atrás eu vi que alguns economistas diziam que a previsão de queda do PIB para esse ano era de 9,5%. Depois disso eu já vi 7,5%. Hoje eu vi 5,68%. Cada hora é um número. Nem os especialistas que só lidam com economia conseguem medir o tamanho do tombo que o país vai levar em termos de crescimento econômico para 2021, para esse ano, aliás, nós estamos falando desse ano. Não estamos falando nem de 2021, eles não conseguem prever o tombo que a economia vai levar esse ano. Então, assim, eu realmente deveria até passar esse número de pronto para você, vereadora, mas eu não fiz a conta mesmo, porque eu estou mais preocupado, na verdade, assim, claro que é importante o percentual. Eu vi que da prefeitura, que eu acho que é o que mais nos importa nessa altura, não que os outros não nos importe, mas o fundo tem a autonomia dele, o SAI ele tem a receita dele, e ele acaba tendo um direcionamento dos recursos dele, e ele atende unicamente um tipo de serviço. Mas da prefeitura, que eu acho que é a pergunta que mais interessa, vamos assim dizer, 12,98%. Ou 13%, vamos arredondar aí, 13%, que é bastante. Então, é claro que eu estou dizendo que, quando a gente mandar o orçamento, possivelmente o número não será este. Mas, de qualquer forma, ainda assim, eu estava vendo lá, por exemplo, vamos falar especificamente do FPM, né? Que é uma receita, é a segunda mais importante do município. A queda é tão grande que é até difícil da gente falar. Quando eu fiz o orçamento e fiz a previsão, porque eu faço a previsão não só para o ano todo, como faço a previsão de todas as receitas mês a mês. Eu tenho uma expectativa de arrecadação mês a mês. A minha previsão para esse mês era de 2.600.000, 2.700.000, uma coisa assim. Sabe quanto que eu recebi a previsão da Secretaria do Tesouro Nacional? 1.600.000. 1 milhão no mês de queda do FPM. Então, isso para vocês verem o tamanho do problema que nós temos em termo financeiro, quando a gente olha para aquilo que a gente se preocupa, que é a questão da arrecadação. Porque é óbvio que as ações do governo, elas dependem de dinheiro. E se a gente não tem uma arrecadação que dê conta de abarcar todas as despesas do município, é óbvio que todos sofrem com isso. E essa é uma preocupação que eu carrego, ainda mais que agora nós estamos discutindo a LDO, mas já comecei desde a semana passada a trabalhar na LOA, né? Que agora em outubro é o prazo de envio da LOA. E eu estou muito preocupado, porque a perspectiva não é boa. E para o ano que vem, eu até acredito, até agora, que é pior do que esse ano. E por que eu digo que é pior? Porque mesmo que o ano que vem o comércio não feche como este ano, e eu acredito que não vai fechar, mas não vamos nos recuperar totalmente, isso é o que eu acredito. Por mais que a gente se recupere, mas não vai ser totalmente. E esse ano, embora a receita esteja ruim, igual eu estou acabando de mencionar, o governo federal ele criou esses programas de auxílio financeiro para os municípios.
Então, tipo assim, por exemplo, tem uma das leis lá que prevê um auxílio financeiro que você pega o FPM desse ano, por exemplo, eu pego agora de setembro desse ano, comparo com setembro do ano passado. Se setembro desse ano for menor do que setembro do ano passado, essa diferença ele repassa para a gente. Então, o governo federal criou esse programa que vem desde o mês de abril e vai se estender até o mês de novembro. Para o ano que vem, nós não sabemos se ele vai criar. Então, quer dizer, esse ano, por mais ruim que esteja, eu tenho algo de concreto. Eu tenho um programa, uma lei que foi criada por ele para a recomposição desses valores. Mas e o ano que vem? Será que o governo federal vai ter perna para fazer isso para o município, atender ele nessa necessidade, caso o FPM fique péssimo como está esse ano? Nós não sabemos. E quando eu mandar a LOA para cá, que vai ser o mês que vem, eu ainda não posso prever esse tipo de ajuda, porque eu não sei se ele vai criar isso. Então, eu vou mandar o FPM baseado numa realidade do que está acontecendo. Então, não é uma receita boa. E, consequentemente, isso se estende para o ICMS e se estende para outras receitas que também não estão realmente dentro daquilo que o município imaginou e estimou. Tá, e Valdeir, diante de tudo isso que você explanou, com tudo isso, Tá eu vejo que funcionando? em todas as secretarias houve uma queda, né? Para o ano que vem vai haver uma queda. E aí a gente está sabendo também que a prefeitura, ela deu assim, ela deixou as prestações desses empréstimos até dezembro canceladas. Suspensas. Suspensa, muito obrigada. Como que você explica isso, esses empréstimos gigantescos? Será que era o momento de estar fazendo isso agora? Elizabeth, mas deixa eu te falar. Essas parcelas que foram suspensas, são 6 meses. Elas não serão pagas o ano que vem. Não. Você está entendendo? Então, assim, para o ano que vem, o fato de suspender esse ano não vai piorar para o município, porque seria pior se o município tivesse que pagar a do ano que vem, mais os 6 meses desse ano. Seria péssimo, péssimo negócio, mas não é o caso. O que a Caixa fez, ela fez um aditivo nos contratos, tipo assim, digamos que o contrato do financiamento fosse terminar no final de dezembro de 2021. Ele vai se estender até junho de 2022, porque esses 6 meses de agora, que a gente está deixando de recolher, ele vai lá para o final do contrato. Então, o ano que vem, o município ele não vai pagar mais porque suspendeu nesse momento. Entendeu? Então, para o município, foi bom nesse momento a Caixa ter, ou o governo federal ter facultado isso para os municípios, porque é uma ajuda para os municípios. Isso está na Lei 173, possibilitou que o município conseguisse socorrer melhor a população, porque deixa de ter que pagar essa despesa, sem criar um problema para 2021, porque vai lá para o final do contrato. Tá, posso continuar? Pode? Então, diante de que você já me deixou mais tranquila em relação a dívidas, eu vejo que o nosso município... Vereadora, eu só peço que a senhora coloque o microfone um pouco mais na boca, porque Obrigada. o som não está Eu saindo. vejo que o nosso município tem problema de quando, até a vereadora está aqui com a gente, e acho até que é muito bom, porque ela é muito preocupada com pets e cachorro e gato. Então, e eu tenho indicação para o prefeito, desde 2017, para que a nossa cidade venha a ter cemitério para animais de pequenos portes. Porque ainda hoje eu fui fazer uma caminhada e me deparo com 2 cachorros mortos, gato. Assim, nós não temos onde enterrar os nossos animais de estimação, que são animais que se tornam membro da família, né? Hoje, uma grande preocupação aí da cidade é onde enterrar os nossos animais. Então, eu pediria que, se ainda der tempo, doutor Eduardo, de colocar uma emenda de R$ 155 mil para um cemitério
para nossos animais, pequenos e grandes porte. Mesmo porque isso também, ser colocado em enterrar em qualquer lugar, jogar lá, traz um grande risco à saúde de outros animais e à nossa própria saúde, né? Políticas públicas da saúde. Se der tempo, doutor Eduardo, o senhor pode registrar isso? E desde já, eu já conto com o voto favorável da nossa companheira vereadora na hora que for preciso. Essa minha. O senhor pode fazer isso para mim, por gentileza? Obrigada, hein? Voltair, mais alguma pergunta, vereadora? Não. Eu tenho, vereadora Marisol, eu tenho uma pergunta no chat, o doutor Cristiano Florense, que eu acho que vai de encontro com a pergunta da vereadora Beth, e eu acho que a gente precisava só ser mais factível, né? Que ele pergunta qual o valor total estimado para o orçamento de 2021. 339 milhões e 900 mil, né? E qual é o valor, qual a diferença para o de 2020? 2020 foi 377 ou 375? 377 e 55 mil. Então, a diferença é de 38 milhões. Essa é a pergunta, respondendo então a pergunta do doutor Cristiano Florense. E qual é a diferença com o orçamento de 2020? É de 38 milhões. Vereadora Marisol, enquanto eu leio as perguntas dos internautas, a senhora pode fazer as perguntas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhor Valteri, funcionários da casa, público, internautas que estão participando juntamente conosco. Meu boa tarde. Bom, queria saber, senhor Valteri, sobre o CAAME, se o CAAME e o Castramóvel já estão previstos no orçamento para 2021. Até eu conversei com o André, né? Ele falou que a vereadora questionou isso e talvez fosse até apresentar uma emenda. Acontece o seguinte, que quando eu fui fazer a LDO para 2021, eu já peguei os valores de 2020, que já tinham a emenda da vereadora, e mantive eles para 2021, para já ficar contemplado. Entendeu? Então, dentro do valor que está ali na Secretaria de Saúde, naquela parte de vigilância epidemiológica, aquela coisa ali que está o CAAME, já tem a previsão para a contratação dos serviços necessários para o funcionamento do CAAME e do Castramóvel. Isso inclui os funcionários, imobiliária, tudo lá, né? Porque, sim. graças a Deus, vamos ter, sim, o nosso CAAME aí funcionando e de boa qualidade. E que vai ser referência aqui nessa parte da defesa dos animais. E também está dentro o castramóvel também, as castrações também. Sim, está previsto. Então, posso dormir sossegada, senhor Valteri? Pode dormir então, sossegada. tá bom. Tá, obrigada, querido. Mais alguma pergunta, vereadora? Pode, claro. Muito bem. Vereadora Beth, então farei a leitura. É que eu estou com... Não é medo de ler, é que eu tenho certeza que ele deve estar digitando mais coisas e fica incompleto, exatamente. Mas eu vou começar do começo, Valteri. Você me dá só um minutinho? Por favor, Só que uma assim... pergunta. Porque assim acho que fica mais fácil para ele continuar a escrita. O meu pedido já pode ser lido amanhã, na sessão de amanhã? Sim. Pode? Sim. Está dentro do prazo.
Walter, uma pergunta, tá ok, né? Uma pergunta que eu acho pertinente aqui com relação à pergunta dos internautas também. No orçamento de 2021, está garantida a realização do cursinho pré-vestibular? Sim, sim. Tanto o cursinho pré-vestibular quanto o transporte de universitários. Isso está sendo mantido. Respondido, então, aqui as duas perguntas. Bom, eu vou ler o colocado aqui pelo Dr. Cristiano Florenzi e logo já respondo também para ele, tá? Ele coloca como sugestão para a inclusão nos objetivos estratégicos, sobre os objetivos estratégicos para a questão de meio ambiente seja incluída no artigo 2. Colocar como uma das prioridades a questão do meio ambiente, relembrando que se trata de um dos maiores desafios, não só dos administradores públicos, mas de toda a humanidade, sendo de grande importância os serviços públicos relacionados com essas áreas, como, por exemplo, coleta de lixo, coleta seletiva e etc. Sugestões para a saúde, tirar algum legado positivo dessa triste pandemia e reservar recursos para aquisição de tomógrafo para o Hospital Municipal. Recursos para a construção de uma unidade básica na região do bairro José Tonoli, uma proposta já aprovada em conferência de saúde. E com relação ao meio ambiente, garantir recursos para a construção de plano de gerenciamento de resíduos, já que o plano elaborado pelo CISBRA não é viável. O CISBRA é Consórcio de Meio Ambiente. E a garantia de verbas para a recomposição de mata ciliar do Ribeirão da Penha, relembrando que o projeto de substituição das leucenas somente está retirando as espécies e não houve plantio de mata nativa. Destinação de recursos específicos para a criação e implementação de um plano integrado de prevenção e combates a queimadas. Na educação, a gente já acabou respondendo as duas perguntas dele, que era a garantia do cursinho pré-vestibular e o subsídio do transporte universitário. E depois aqui ele pede desculpa pelos transtornos, mas na verdade é a Câmara que pede, e também esse momento de pandemia que a gente vem vivendo com as restrições impostas aí. Então, a gente também, a Câmara Municipal, agradece a paciência do cidadão itapirense em participar dessa maneira das nossas audiências públicas. Portanto, doutor Cristiano, as sugestões de cima serão analisadas já pela Comissão de Finanças e Orçamento e também e será apresentada já para que sejam feitas as alterações colocadas aí por Vossa Excelência. Vereadora, mais alguma pergunta? Vamos registrar a presença também do vereador Toninho Marangoni. Seja bem-vindo, Toninho. Vossa Excelência tem alguma pergunta a ser feita ao representante da Secretaria de Fazenda? Sobre as emendas, já faz parte As emendas já faz parte do orçamento? Já estão fazendo. Está fazendo? Já. Só essa pergunta. Então, se tiver qualquer dúvida, também o senhor pode tirar. Falou. Vereadora Marisol. Uma curiosidade, Walter, a mudança da apresentação desse ano, a mudança da apresentação da LDO, que não se apresentou no início do ano, até março, maio? Não, era maio. Maio, né? E você apresentou ela agora. Em julho. Você acredita que essa mudança, você conseguiu, mesmo diante desse ano complicado, trazer uma LDO mais realista? Eu acredito que sim, porque, independente de pandemia, essa é uma reivindicação antiga minha que eu conversava com o João Bose, quando ele era o secretário de Fazenda, de que a LDO, o prazo dela é muito cedo. E por que eu digo muito cedo? Porque para você fazer a previsão para o ano seguinte, você precisa de um histórico bom do ano atual. E quanto mais cedo você tiver que apresentar ela, pior é o quadro que você tem. Eu digo assim, pior no sentido de que você tem um período muito curto em termos de arrecadação para você fazer uma estimativa para o ano seguinte. Por exemplo, quando era maio,
eu tinha que pegar o fechamento até abril do primeiro quadrimestre e já fazer a estimativa para o ano seguinte. É um período muito curto. Por quê? Porque não pegava nada do segundo semestre, nem um mês do segundo semestre, aliás, nem fechava o primeiro semestre, na verdade, né? Então, o histórico que você tinha era muito pobre para você fazer uma previsão para o ano seguinte. Aí, o que acontecia? Toda vez que eu mandava a LOA, em outubro, eu já mandava junto uma adequação da LDO que vocês haviam acabado de aprovar. Então, o ideal mesmo é que realmente ela fosse em julho ou agosto. Esse é o ideal. Para terminar de elaborar ela, vocês aprovarem, e logo em seguida eu já começar a elaborar o orçamento em cima do que vocês aprovaram, sem ter que fazer alterações nela. Porque senão eu trabalho 2 vezes e vocês também. Porque toda vez que eu tenho que mandar um projeto de lei em outubro, adequando o PPA, adequando a LDO, aquilo que está na LOA, conforme estabelece a lei, que tem que manter a compatibilidade entre as 3 peças, é um retrabalho para vocês e para mim. Então, assim, o ideal mesmo seria manter nessa data. Esse seria, do meu ponto de vista, o mais viável para o município. Agora, tem que ver se a Câmara, né, concorda. É claro que a gente tem que conversar com os vereadores e, se eles tiverem essa visão e concordarem, poderia manter. Vereadora Beth, mais alguma questão? Vereadora Marisol? Vereador Toninho? Ao público que nos assiste, mais alguma questão a ser colocada? Bom, vereadores, senhor Valteir, eu acho que mais nenhuma questão a ser colocada. Fica salientado que as colocações e as perguntas feitas pelos internautas estão à disposição e visíveis no chat da transmissão ao vivo do YouTube. Então, a consulta de todos os cidadãos está lá. Então, não havendo, então, mais colocações, feitas as apresentações e não havendo mais perguntas, eu agradeço a presença dos vereadores Toninho Marangoni, professora Marisol, vereadora Beth Manuel, do secretário municipal de Fazenda, senhor Valteir de Freitas. Leve o nosso abraço aos demais representantes da secretaria, ao prefeito municipal também, senhor Paganini, aos funcionários dessa casa, da imprensa que nos ouve, aos internautas que nos acompanharam, e dou por encerrada a presente audiência pública. Uma boa tarde a todos e o nosso muito obrigado.